Bom, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nesse momento envolve os nossos lares, trazendo companheiros e irmãos necessitados, que, como nós, buscam entender os verdadeiros motivos de estarmos ligados nesse planeta, por vínculos evolutivos, aonde cada um de nós temos a sua jornada construída por nós mesmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo continuar, né, que é o da porta estreita. Nós estamos no item 5, que é o capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos. E no item 5, a leitura começa dessa forma: larga é a porta da perdição, porque são numerosos as paixões más e porque o maior número envereda pelos caminhos do mal. É estreita da salvação, porque os grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências, coisas que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos está a humanidade, se houvera feito culpada, merecer tão sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse toda outras existência, porque tantos entraves postos diante de seus passos, porque essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte, assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre na contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a interioridade da alma e a pluralidade do mundo, os horizontes se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, conforme eu faço a leitura, nesse item, eu percebi em todos. Kardec retoma todo o Evangelho, em vários textos,
ele vai complementando, ele vai trazendo respostas a muitas coisas para nós, encarnados e desencarnados. E um dos pontos que me chamou a atenção no Evangelho é aquela parte histórica lá no início do Evangelho. E eu me perguntei por que ele traz todas essas informações daqueles povos. Não ficou só nisso. Eu também fui buscar outras informações. Qual que era a população do planeta daquela época? Era mais ou menos a população que o Brasil tem hoje, 200 milhões de habitantes na população da Terra. Então, toda a população, naquela face que estava ali, estava na conjuntura de onde o Cristo estava ali, né, naquela região, e aonde esses povos derivava todas as etnias, todas elas. E dentro dessa concepção trazia várias histórias, né, com relação a esses povos. E esses povos tinham costumes, tradições. E aí, quando a gente olha, principalmente a lei mosaica, o povo também estava todo perdido numa situação, né, vamos dizer assim, como na porta larga, né, usando todos os prazeres da carne, manifestando de forma equivocada, né, e o homem se via como um trem desgovernado. Isso só para a gente ter uma ideia do que era essa porta larga. E a porta estreita seria todas aquelas dificuldades que nós enfrentamos hoje, e essas dificuldades estão ligadas às nossas condições, aos nossos entendimentos, as paixões, né, como ele fala, que são numerosas. E aí a gente, ao invés de se equilibrar, buscar o entendimento, muitas vezes a gente não suporta e volta novamente à vida desregrada. É nessa situação que todos nós estávamos. E dentro dessa situação que eu estou trazendo à tona dentro do Evangelho, nós vamos perceber que toda a situação que nós estamos passando hoje, a culpa não é de Deus, não é de Jesus, é exclusivamente nossa. Aí Kardec traz toda a tona para que a gente veja em qual planeta nós estamos, de provas e expiação. Então, o Espírito ele vem para provar ou para expiar. E aí nós vamos ver das pluralidades da existência, onde todos os espíritos são chamados de diversas formas para experimentar. E essa experimentação, o espírito vive em várias épocas, ele vive várias situações, ele tem uma história construída por ele mesmo nessas relações com o mundo físico. Sendo um planeta de provas e expiação, a gente vai perceber que o mal ainda prevalece. Se o mal ainda prevalece, e ele é um mundo de provas, nós viemos aqui para provar. Para entender isso, nós teríamos condição de limitações no plano material, aonde o espiritismo, aonde o espírito é submetido a situações que levará ele a entender. Mas entender como? Compreender. Para que ele, só para a gente ter um parâmetro, se eu for querer saber o que é as trevas, o que é a escuridão, eu tenho que saber o que é luz. Então, o espírito ele não sabe ainda
o que é luz, e ele fica ali naquelas trevas, naquela mesma situação. Então, a hora que ele vai para a luz, chega a obscurecer a vista, né? A retina, ela vai se dilatar de uma vez só, e ele vai se assustar com tanta luz, né? E isso daí, aqui na Terra. Na Terra. Agora, imagine o espírito do outro lado, aonde todas as manifestações que vai ocorrer está ligado a formas pensamento, aonde o pensamento dirige tudo. Ele sabe lidar com aquilo? Não. Então, que Deus fez, organizou o planeta, direcionou o Cristo para que gradativamente essa luz fosse incutida na cabeça dos espíritos encarnados e desencarnados de acordo com as suas vivências e experimentações. E aí nós vamos entender a parte histórica que está lá no começo. E aí haveria o convite, e esse convite seria feito a todos. Basta fazer a observação na parábola de festim de núpcia. Muitos seriam convidados, mas muitos não suportariam, tá? Uma das coisas mais interessantes, quando eu fui fazendo observação em cima de observação, que era isso que Kardec queria, quando nós fizéssemos a leitura do Evangelho, buscássemos interpretações, lêssemos várias vezes, para que nós e os espíritos que estariam nos acompanhando, que são essas nuvens de testemunha, pudessem entender. E dentro dessa sequência, os espíritos, gradativamente, essa luz ia chegando. Só que Deus também sabia que quando nós desencarnássemos, a coisa estaria, vamos dizer assim, não é, muito complicada para nós lá. E o mecanismo que nós temos no planeta é da seguinte forma: quando nós estamos do outro lado, nós não conseguimos segurar nosso pensamento. Pensou, você já está lá. Pensou, a prova disso, quem assistiu o filme ou quem leu o Nosso Lar, quando André Luiz conversa com a mãe dele, ele fica tão feliz e ele pergunta, mas e a hora que eu quiser falar com a senhora? Ela responde, basta pensar e eu estarei na mesma hora na tua frente. Ali ela já fala tudo o que é que vai acontecer com o espírito do outro lado. E é a parte que ele não entende. O que liga a ele? As paixões. Ele não está desprendido ainda das paixões. Então, qual que é o mecanismo que foi usado? O que Deus fez? E o que Jesus está avisando e o que Kardec está nos instruindo de que forma? Então, a propostas reencarnatórias, vamos dar um exemplo. O meu pensamento era tão forte de lá, eu fazia tanta coisa de espírito endividado que sou, falou, nós vamos ter que dar um jeito. O Dalmo vai ter que reencarnar. Ele vai reencarnar e lá dentro dessa estrutura vamos tentar segurar um pouco para que ele, essa fase que ele está, né, de levar, influenciando vários outros grupos de espíritos no processo de endividamento, ele vai reencarnar e vai divulgar a doutrina espírita e vai trazer essas verdades. Tudo isso ficava mais fácil para o médium que endividado, logicamente, falou, mas se ele que é endividado está trazendo essa proposta do espiritismo com mais clareza, então o que ele falou tem um fundo de verdade. Então vamos fazer as observações necessárias. Então o que acontece? Eu mergulho na encarnação e todas essas limitações vêm. Mas aí que está. Quando nós olhamos também o médium, o trabalho do médium é uma porta estreita, tá? Aonde ele terá que ser muito vigilante e aquela parte, a frase que o próprio Cristo fala,
orai e vigiai para não cair em tentação, ele teria que trazer isso para a sua prática. E aí ele teria que fazer as observações para com ele mesmo, para conseguir transpor. Foi aquilo que o Chico falou para o Emmanuel, que quando ele desencarnasse, Emmanuel já estava voltando, né? E ele ia ver o que era bom, as dificuldades que ele enfrentou. E como, de fato, na fala do Chico, quando a gente pergunta para os espíritos se ele quer reencarnar, eles falam que não quer, eles não querem de jeito nenhum, porque ele sabe que vai ser submetido a um campo de prova, né, duro, de acordo com as suas necessidades evolutivas. Mas aí também eu fiz outras perguntas, dentro dos próprios textos que eu lia dentro do Evangelho, e fui buscando informações. E essas informações vinham de tal forma para um médium espírita e também para aqueles que iam lidar com situações conflituosas, passariam por problemas na parte material e teriam que ter as explicações necessárias. E essas explicações não é tão fácil a gente falar para a pessoa, ó, você está passando por isso, porque você fez isso. Não, está errado, tá? Mas nós saberíamos que o trabalho no bem, o conforto na mudança, no trabalho de mudar comportamentos, foi aonde eu me liguei, que eu queria saber qual que era o mecanismo de como funciona um centro espírita. Mais outra pergunta. Tá? E nessa pergunta eu fui obtendo resposta, tá? Eu não sei se era quando eu lia, mas quando os espíritos falavam comigo. Eles falam assim para mim, nós estamos falando com você constantemente, mas você não nos ouve, né? Ou muitas vezes eu falo assim, mas muitas coisas eu não entendo, né? E assim vai indo. E nessa situação, é nessa questão que o Evangelho traz à tona a reflexão. A nós médiuns, o centro espírita, quando nós nos matriculamos na escola espírita, eles começam a equilibrar as nossas, vamos dizer assim, o nosso grau, não é de endividamento, mas os desequilíbrios, aonde está trazendo desconforto para a matéria e o espírito. Porque dentro dessa situação, o que acontece? Nós não suportaríamos os embates do espírito endividado. É aí que está a situação, que a gente via muita gente falar, até hoje eu vi, eu conheci o espírito, eu fui pelo espiritismo pela dor, outros falam que foi pelo amor. Eu também não entendia o que era aquilo, mas eu queria entender o que estava sendo falado e consegui descobrir, né? E é dentro dessa situação que a doutrina espírita conforta o espírito endividado, faz que o entendimento venha e essa fé torna-se mais racional, aonde compreenderíamos e iríamos cortando as arestas gradativamente da forma que a gente fosse compreendendo. Então, irmãos como Chico, Divaldo, conseguiram, né, transpor essa porta estreita, vencendo todas as dificuldades, né, e trabalhando sempre no bem. Porque ele sabia também que os espíritos que estavam ali monitorando tentavam pegar ele tudo quanto é jeito, mas não conseguia. Os espíritos falavam assim, esse aí é o osso duro de roer. Mas nós ainda, né, que somos pequenos como eu, né, muitas coisas ainda, por acréscimo da bondade de Deus, a espiritualidade vai intercedendo e não deixa, né, que muitas coisas venham a trazer desconforto e facilitando a nossa nessa caminhada, né? Então aí a gente vai compreender que a cada um segundo as suas obras. E essa porta estreita, eu estou falando na questão da mediunidade, mas ela tem várias outras situações onde o espiritismo
ele é submetido ao campo de prova, seja no trabalho, seja na família, nas relações interpessoais, aonde o processo de endividamento é colocado à prova gradativamente de acordo com a posse do conhecimento. Mas e os espíritos que não suportam isso, essa situação? Voltam, né, a porta larga e aí se perdem. Para a gente compreender melhor isso, a gente fazendo as leituras do Evangelho, a gente vê cada campo de prova que o espírito é subordinado, independente da relação socioeconômica, aonde ele é experimentado. E nunca esquecer que cada um tem ali a sua prova, né? Aí a gente faz pergunta assim, a gente pode fazer essa pergunta, qual que é seu problema mesmo, quando a gente vai analisar o outro? E aí tem também aquela outra parte que nós esquecemos, né? O ponto de vista, né? A gente vai tentar falar para a pessoa que o problema dela é tão pequeno, né? Ela vai virar para você e falar assim, nossa, mas é tão pequena, ela está ali, né? E ela falou assim, mas vai lá no lugar, é o entendimento dela, então o problema dela é assim, grande. A mesma coisa a gente vai olhar aqueles irmãos que estão num campo de prova dificílimo, né? E estão ali transpondo, e a gente fala assim, meu Deus, se fosse eu, não ia suportar isso. Mas não é, né? É direcionado para espíritos, né, que tem essa capacidade. Eu mesmo teria muita dificuldade em certos pontos, quando eu começo a fazer, né, analisando a minha postura frente àquilo que eu falo. A gente fala, mas a espiritualidade de Deus é tão bom, e a espiritualidade, e aí o que acontece disso? Vocês não sabem o que tem mais por trás disso. Aí a gente desencarna, você passa para o outro lado, e aí retoma, né? Eu acho que até a sequência que nós vamos estudar ali, né? O espírito depois do desencarne, a gente vai perceber que o próprio Evangelho fala que ele retoma todas as encarnações. É lá que vai o estado de perturbação que a gente não sabe. E aí, se ele fez tudo certinho na encarnação presente, já é um ponto a mais. Mas dentro dessas questões, nós sabemos que os espíritos, né, passarão por muitas dificuldades e, logicamente, na hora que passar para o outro lado, dependendo do entendimento, ele vai falar assim, mas eu não acredito, eu fui lá só para resolver um probleminha lá que eu tinha. Ele falou, sim, só para resolver aquele problema. E aquele problema que você foi resolver lá, você já está há séculos naquela planeta. E por que nós, então, demorou séculos para a gente conseguir reencarnar e você ir lá resolver esse probleminha lá com o seu filho? Aí você coça a cabeça para você ver a dinâmica. Aí vocês vão compreender aquela parte histórica e vocês vão entender que não é algo tão fácil, né? As encarnações e a gente transpor essa porta estreita, que são vários, é uma teia, tá? É uma teia, aonde há várias ramificações, caminhada do espírito, aonde todas as encarnações é a mais preciosa que nós temos e que a gente tem que aproveitar ao máximo, né? E seguir essa viagem interior, buscar esse interior e tentar transpor essa porta da melhor forma possível, entendendo ela. E aí tem gente que quer tirar as sombras, né? A gente não consegue. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e essas sombras e todos esses problemas é o que vai fazer a gente evoluir, né? Se evoluir. Se nós não tivéssemos sombra, nós estaríamos num planeta melhor. E aí, para a gente compreender tudo isso, existe sim espíritos que mergulham nas encarnações nesses planetas e estão desprendidos, tá? De todas essas paixões, e para ele transpõe com muita facilidade. É o caso dos problemas que a gente vê, né? Se fosse eu, não ia suportar. Bezerra de Menezes foi convidado para ir para um plano mais feliz, ele não quis, né? Continua na Terra,
continua trabalhando com a equipe de médicos, né? Ajudando muitos médicos, intuindo médicos, trabalhando, né, para suprir as necessidades da matéria, e é um trabalhador incansável do Cristo ainda no planeta Terra. Então, aí a gente pode ver que tem muita coisa para transpor. A outra parte, né, que me chamou a atenção de todo esse processo seria as situações, né, que eu falo do trabalho mediúnico, aonde as pessoas, né, que são os trabalhadores que participam desses trabalhos, e tinha uma outra parte que eu queria entender, que é ali que era a prática, né? Tanto é que quando a gente vai para o livro dos médios, o que é o livro dos médios? Espiritismo prático e experimental. Além dos médios trabalharem, eles também teriam que compreender que aqueles espíritos foram os que tiveram a oportunidade de reencarnar e de reencarnar e não cumpriram com o seu papel e estão lá, a prova viva das dificuldades que eles estão enfrentando no plano espiritual. E aí também, quando Jesus fala dessa parte, a porta estreita e a porta larga está mostrando para nós um mecanismo de funcionamento aonde esse intercâmbio dos dois lados das relações do encarnado com o desencarnado está ligado por processos tenues de responsabilidade única nossa em lidar com várias situações. Só que no plano espiritual, os espíritos precisam dos encarnados, é aí que entra a doutrina espírita, porque eles sabem do evangelho, e a doutrina espírita agora vem com o seu papel mais lindo, que é fazer com que o Cristo fez há 2000 anos, e agora nós teríamos que fazer, que era orientar os irmãos que estão fora da carne. E, por tabela, também aqueles que buscam a casa espírita ou estudo espírita. Mas ai daquele que não estuda. Ai daquele que vai para um trabalho mediúnico só para cumprir, né, o seu papel como médium e não fazer as verdadeiras observações necessárias do espírito endividado que está a serviço do Cristo para orientar e saber que ele é um ponto de luz agora dentro do centro e fora do centro a todos os momentos, para que esses espíritos retomem o caminho reto. Então, foi quando o Cristo fala que mandaria um outro apóstolo e ficaria conosco. Esse apóstolo é Kardec, trazendo todas as informações necessárias para que a gente consiga, tá, entender e transpor as dificuldades que nós enfrentamos devido às nossas inobservâncias, né? Ou muitas vezes irresponsabilidade no trato com as coisas da matéria e com a convivência que nós temos um para com os outros, aonde nós muitas vezes negligenciamos a oportunidade, né? Nos entregamos, né, às facilidades, porque nós não viemos aqui para passar férias. Nós temos que ter uma ideia que somos espíritos vivendo experiências humanas, né? E quando o espírito está para o outro lado, ele acessa toda, tá? No Evangelho está isso, ele acessa todas as encarnações. É lá que está as tribulações. E aí agora precisa da nossa, né, do nosso estudo, da nossa compreensão dos trabalhadores espíritas, daqueles que buscam as casas espíritas, as escolas espíritas, o estudo, para confortar essas almas, os encarnados e desencarnados, e mostrando para ele que Deus, como fala, que é todo justiça e bondade, e que nos dá oportunidades inúmeras para que nós possamos vivenciar essas experiências e de um dia ou outro retornar à casa do Pai melhores do que chegamos, tá? Então,
Quando nós estamos aqui, principalmente nós encarnados, e muitas vezes a gente olha os nossos problemas, e se a gente for olhar para o outro, a gente vai ter que perguntar, olhar para mim, qual que é meu problema mesmo? Porque se a gente olhar para trás, tem cada coisa aí, gente, cada espírito passando por situações, né, que não são fáceis. Por isso que nós temos que sempre agradecer. Gratidão a Deus e por ter o Mestre Jesus como nosso modelo e guia da humanidade. Então, agradeçamos a Deus todos os dias. Quando eu encontrei a doutrina espírita, teve uma coisa que eu aprendi, era agradecer tudo, tudo. Agradecer ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, ao meu trabalho, sempre fiz isso. Às vezes, quando eu sentava ali na frente, às vezes eu sento ali e fico olhando, agradecendo, né? Fico olhando assim, o vento, a brisa, e agradecendo a Deus por tudo. Porque a gente tem que agradecer, tá? Agradecer por tudo. Então, vamos lá para o Livro dos Espíritos, que, por mim, não há nada combinado, né? Mas a espiritualidade sabe, e como eu vi que tudo está ligado, todas as questões do Evangelho, todas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, tudo está interligado, tudo. E como eu faço, né? Ali a gente está lendo o item, e aqui a questão 159 do Livro dos Espíritos, que ela fala assim, ó, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhecer que está no mundo dos espíritos? Aí os espíritos respondem para o Kardec, depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar no primeiro momento, te sentirás envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando o espírito passa do outro lado, que ele começa a enxergar, né? Ele vê de quando ele estava encarnado e quando estava fora, não dá. Se ele for um espírito mais, né, instruído, vamos dizer assim, como ele fala assim, a coisa vai ser bem mais diferente, ele não vai se sentir envergonhado, ele vai ficar aliviado. Mas aquele que estava pensando e desejando, sempre praticando contrário às leis de amor, terá problema. Tá? Terá problema. E aí, são várias situações, né, que a gente tem. Aí, chegando no além, a alma, quando chega no além, ao deixar o corpo físico, pode sentir-se feliz ou constrangida, dependendo do modo da vida que levou. Então, cada um de nós temos uma vida. O espírita, nós temos uma parte lá, muito será pedido, que muito foi dado. Nós vai estar essa parte, nós vamos ler depois no Evangelho. O espírita, eu tiro por mim, tá? A gente sabe muito, muito. Mas a prática está deixando a desejar. Por isso que ter irmãos, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que ele não sabe, mas pratica a lei de amor em toda a sua plenitude, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ver que a gente tem que amar a Deus de acordo com o conhecimento. Só que quando você tem conhecimento, a coisa duplica. A responsabilidade é maior, que é o que acontece com o espírito, tá? Então a gente sabe, mas cadê a nossa prática? Então, Kardec foi bem claro lá, espírita, olha o que ele coloca, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Dentro dessa sequência, nós temos um vasto campo, um acervo, gente, muito grande da espiritualidade com relação a todas as colocações e interpretações do Cristo de forma clara e concisa, para que a gente siga o caminho reto. Eu não tiro a fala do que o Chico fala naquele momento ali, que ele está em cima da cama, ele fala, eu vim trazer um recado para vocês.
Eu trouxe o recado, agora é com vocês. Os espíritos estão constantemente trazendo informações para o Dalmo, para qualquer um daqueles que estudam a doutrina espírita. Mas o que nós estamos fazendo desse estudo? Aí tem um ponto de interrogação. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que aquele que sabe é o mais endividado que tem. E aonde ele vai ser mais provado, aonde essa porta estreita terá que ser ultrapassada em conformidade com o grau de instrução. Eu lembro que um médico falou para mim uma vez assim, eu sabia que você não ia suportar, e a carga é pesada, viu? Não é fácil, não. E aí, por acréscimo da bondade de Deus, a espiritualidade foi aliviando, eu vou levar, mas eu sei que a responsabilidade no estudo com esses irmãos que estão nos assistindo aí é grande, não é pouca, não. Não é pouca, tá? Então, o Evangelho é um instrumento de salvação para todos nós, todos. O Evangelho, ele fala comigo, com todos os espíritos encarnados e desencarnados. Só que o espírito desencarnado, quando ele está fora da carne, nós também temos que ver também, estudar. Tem muito espírito que não quer, como que é o espírito do outro lado, né? Como que ele está, a situação. E aí, quando faz essa leitura, essas observações, o espírito do outro lado, ele dá aquela tremida na base, tá? E essa tremida é do espírito agora saber o porquê dele estar naquela situação. O que nós que estamos aqui na carne ainda, os nossos desejos são para suprir as nossas necessidades. Mas o que Kardec está tentando trazer para nós, encarnados, espíritas, é a responsabilidade no trato com as coisas do espírito, para a gente não chegar do outro lado e passar vergonha. Aí está o contrário, né? Nós estamos passando vergonha. Eu mesmo acho que vou passar muita vergonha ao chegar do outro lado e ver da situação, né, que a gente se encontra, do que a gente sabe, e esses espíritos do outro lado, gente, eles vão, tudo isso que eu estou falando, eles sentem de forma intensa, porque nós vamos ver que aquilo que Jesus falava, só para vocês terem uma ideia, que ele usava, né, toda a situação ali da vivência do povo para tentar chegar para o encarnado e para o desencarnado. Só que não chegava, eles não compreendiam, davam risada. Os espíritos do outro lado davam risada, gente. E ria do Cristo. E os encarnados ficavam assim, tipo, olhando, seguiam ele, viam, mas não dava a mínima. A situação, gente, se vê o que aquele povo vivia na época do Cristo, tá? Não é o mínimo dos problemas que nós vivenciamos hoje. Não tem nem condição. O pior, você vai ver o aspecto daquela região, a fome, a comida, vocês não têm ideia do que esse povo passava. E aí, aquela situação, né, que nós temos hoje. Se o indivíduo está com fome, você tem que dar comida para ele. E aí, o Cristo, ele estava ali começando a trabalhar, né, preparando o espírito, não só ele, porque ele sabia que nós íamos colher fruto de tudo que ele falava 2000 anos depois. Esse espírito que ele estava falando ali, ele sabia que era um espírito imortal que estava vivendo experiências humanas e que esse próprio espírito seria no futuro o seu divulgador e defensor das ideias do Evangelho. Foi o que aconteceu conosco. Foi o que aconteceu. Então, você pega um espírita, aquele que tem conhecimento, pega o Chico, ele veio toda nessa história para trazer a luz para a humanidade, atravessando séculos, né? Trazendo tudo que o Cristo foi falando e trazendo, reforçando os seus ideais para chegar no dia de hoje. Então, quando nós falamos o Evangelho, o próprio Espírito do outro lado,
ele consegue gradativamente, né, porque não é fácil para ele retornar, tá? Ele retornar. O espírito que nós acabamos de ler nessa parte, que muitos espíritos, quando ele passa para o outro lado, vamos pegar o exemplo, o Chico, ele lidar muito bem com aquela situação porque ele sabia, né? Já era um espírito que tinha um grau de evolução muito grande, mas o espírito que ele não tem, gente, ele fica desesperado. Ele entra num estado de perturbação muito grande, se envergonha do que ele passa, vê toda aquela situação, e aí que pode cair em zonas umbralinas, né, que não são espaços, mas zonas mentais, padrões mentais que levam a ele a situação. E aí nós vamos entender que a reencarnação no plano físico era para conter, frear esse espírito e dar a condição dele melhorar. A mesma coisa é o impacto mediúnico, né, que o espírito se sente preso. Né, eu fico olhando aquilo, né, que o espírito se sente amarrado, né, ele se sente naquele pequeno espaço de tempo, quase aquilo que um espírito está dentro de uma reencarnação. E ele não quer ficar, ele quer sair, tá? E aí ele volta, aquilo nós chamamos de choque mediúnico, né, que o médium tem que entender todo aquele processo, que ele não é médium só no trabalho mediúnico, depois quando ele sai dali, são vários espíritos que vêm no transcorrer buscando ajuda, porque sabe que aquele médium tem uma proposta de trabalho, né, ele vai sentir vários sintomas, né, que são desses irmãos que estão do outro lado pedindo ajuda. Então, é outro caso para a gente estar entendendo aí. E aí a proposta do Espiritismo é trazer a luz para esses irmãos, né? O Evangelho chega a ter ele. Então, o Livro dos Espíritos agora, que é a parte filosófica, que vai trazer perguntas e respostas para nós, Kardec foi fazendo pergunta para entender o Espírito e, logicamente, confortar aqueles que estão lendo para entender o processo que ele está inserido. Tá? E tem situação que o espírito olha, ele fala assim, mas por que aquele outro conseguiu se elevar, eu não? Porque também ele está, a gente não sabe a proposta, só cabe a Deus e a espiritualidade que está do outro lado, coordenando. O próprio Cristo fala, nós não estamos sozinhos. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando aqui, tem espíritos em grande quantidade nos nossos lares, e também daqueles que vão ver depois ali, que eu jogo no YouTube, vão lendo, e vão refletindo e se posicionando frente ao grande trabalho do Cristo e da espiritualidade para ajudar esses irmãos que estão do outro lado, que são nossos companheiros de jornada e que está sobre a nossa responsabilidade agora orientá-los. Olha essa pergunta aí, gente. Já está mostrando todo o trabalho que nós temos que fazer, orientar esses espíritos. Tá? Então, o Evangelho, instrumento de salvação para todos, pois nos induz a uma moral sadia. Os seus conceitos são de luz, nos mostrando e nos ajudando a modificar os pensamentos. Onde que está o problema do espírito do outro lado? O pensamento. Então, o que foi feito para nós? Então, você vai reencarnar agora, vamos tentar frear um pouco isso, para ver se nessa encarnação você melhora. Vamos ver como que, né? Aí o remédio foi dado, né? A mesma coisa, eu vou lá na casa espírita, lá a gente fala, né, do remédio, né? O remédio vai ser dado, aí está condicionado de você tomar, né? Aí você tem que água fluida, os passes, grupos de estudo, né, estudar. Aí tem muita gente que não quer e que não entende, fala, eu não vou ficar nisso daí, eu quero me divertir, quero resolver meu problema. E se duvidar, tem muita gente que vai nas casas espíritas e quer que resolva o problema. E aí, muitas vezes, são resolvidos. Tá? Aí eu preciso ir lá no Livro dos Médiuns entender, tem casos e casos, que aí as observações necessárias, o direcionamento daquele que dirige a casa, para passar a orientação para o encarnado, o mecanismo de como funciona, né? Aí, se a casa não passar, a coisa pode se complicar, né?
Primeiramente, é o passe, a água fluida, né? A evangelioterapia, né? E o grupo de estudo para ele entender o que está acontecendo. Quem vai ter que se libertar será ele mesmo. E a espiritualidade vai fazer a outra parte de acordo com o entendimento e esforço nosso, né? Direcionado para que a gente consiga, né? Vencer, né? Todas as nossas provas aí. Então, a palavra da própria vida, copiando a vida de Jesus em todos os seus aspectos de nobreza. O céu começa na terra. Se queremos alcançá-lo, trabalharemos em nós mesmos, cortando as arestas e procurando transformar os nossos impulsos inferiores em virtude. É você parar, é difícil fazer isso. É difícil, mas não é impossível. Por isso que o Cristo falava, orai e vigiai para não cair em tentação. O Cristo, gente, ele orava o tempo todo. O tempo todo. Aqueles salmos, ele lia constantemente. E nós, o que fazemos? Muitas vezes, nós estamos só transferindo, né? Faz uma oração para mim aí, e vai lá no centro e quer que o centro resolva a coisa, né? Ou se não, né? Vou lá tomar o passe, eu tomo o passe e vou lá fora e continuo levando a minha vida do mesmo jeito. Aí não vai adiantar. É preciso uma mudança de comportamento, uma análise íntima para me lidar com meus problemas, né? E trazer luz para dentro de nós. Mudar pensamentos, condições, o que é que está me trazendo transtorno. Foi aí que a ciência e a religião está caminhando. Vocês estão vendo o que veio no final do século XIX. Veio Jung, veio também esqueci o nome dele, desse outro lá, o Freud, né? Na psicologia, trazendo muitas informações, e olha o que no nosso século é que está acontecendo, os transtornos, né? Psíquicos, está vindo em larga escala, porque nós estamos voltando a nos entregar na porta larga das facilidades, né? Estamos voltando novamente, né? O desleixado na moral sofre as consequências do seu desleixo. Essa responsabilidade é minha, gente, não é dos espíritos. E pasme, quantos ainda fazem a leitura e sempre jogam a culpa nos obsessores. Os obsessores são nossos professores. Nós estamos num planeta de provas e expiação. O Espiritismo vem mostrar para nós o que é que está fazendo com que esse obsessor está ligando ao encarnado. E aí eu tenho que estudar. E aí eu tenho que ver, buscar quais são os tipos de obsessão, o que está levando, qual que é o comprometimento. E aí eu vou lá no livro dos médiuns, buscando as informações do como nós vamos lidar a situação, orientar o encarnado, o desencarnado. São situações bem complexas, tá? Muito complexa. É preciso grupos de estudo e levar todas as informações para esse irmão, porque a coisa não é fácil. Os transtornos que estão vindo agora, as coisas estão mais complexas, e essa prática dos estudos espíritas tem que voltar imediatamente para dentro das casas espíritas, fortalecendo o trabalho que Allan Kardec fez para que nós possamos construir essa casa em bases sólidas. E as bases sólidas do Espiritismo é o Pentateuco, é o estudar Kardec para entender Jesus, senão teremos problemas. E os que mais terão problemas são os espíritas, porque foi dado conhecimento e muitas vezes nós não praticamos esse conhecimento com aqueles irmãos encarnados e, pasmem, os desencarnados, a quem muitas vezes fazemos vista grossa e não amparamos e ajudamos com a finalidade de orientar. Porque se estão ali, é porque
o Cristo está permitindo para que os espíritas abram os olhos com relação ao estudo da base de Kardec, com base em Kardec, para que a gente possa chegar naquela parte: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, o justo é exaltado em todos os tempos, seja onde for. O homem honesto é louvado e acreditado na terra e no céu. O trabalhador espírita, seja o trabalhador evangélico, o padre de qualquer religião, ele é exaltado. Pasmem, mas olha o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e muitos outros que estão no anonimato, espíritas e não espíritas. A nós espírita, o trabalho é árduo. Ninguém perde por ser trabalhador justo e caridoso. A caridade, segundo entendia Jesus, benevolência para com todos, é o entender. A caridade sem a beneficência, ela é nula. É preciso a gente voltar no Evangelho e estudar o que é beneficência, o que é que Jesus está falando lá naquela parte. O ganhador de sempre, porém, a criatura que não observa as leis criadas por Deus e zelada por ser vigilante, sofre sempre por sua cegueira. Por que eu não vi isso? Por que eu não fiz isso? Tem sempre essas perguntas. E tomar muito cuidado, porque quando o espírito chega nessa questão, o espírito precisa aprender a se perdoar. Aí ele vai lá no preâmbulo e lê o Pai Nosso. E uma das coisas também que eu fui pesquisar, a primeira que eu queria saber qual a influência do Pai Nosso. E aí eu fui ver da primeira parte, quando eu vi que eu era um espírito endividado, eu tinha que aprender a me perdoar. Quando eu vou fazer a leitura do Pai Nosso, o primeiro que fala do perdão somos nós. Deficientes ainda, cegos à bondade de Deus para conosco. Aonde Deus deu a oportunidade que eu viesse na carne, escolhesse meus caminhos, avançasse na senda do bem, buscasse dentro de mim a reformulação íntima, gradativa, de acordo com o meu conhecimento, para que eu não entrasse em campos obsessivos. Olha onde eu estou indo, aonde essa doutrina está trazendo luz e reflexão, responsabilidade para mim e todos aqueles que leem. Então, quando eu falo do perdoai, eu primeiro tenho que me perdoar. Quando eu enxerguei que de tudo eu era o mais endividado, de tudo, aí a coisa ficou diferente. Aí eu fui aprofundando, né? A espiritualidade foi me confortando e eu fui entendendo. Qual os esforços em sentido de melhorar moralmente é válido e é um gesto que as luzes começarão a acender em nossos corações, refletindo-se as nossas consciências. A lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada, porque é nela que se encontra a chave que nos dá a compensação necessária. Quantos espíritos estão sendo orientados agora e eles não conseguem ver as coisas boas que fizeram em outras encarnações, as arestas que precisam ser cortadas agora, a porta estreita que precisa ser transpostas, os problemas que precisarão ser suportados, analisados e compreendidos. As leis da vida sucessiva devem ser pesquisadas, porque é nela que se encontra a chave. Os momentos da nossa melhoria, por nossa melhoria moral e na conduta do dia a dia.
Coloquemos o evangelho em nossa vida, que passaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que se faz, tudo o que se faz. Tudo que eu fiz durante o dia está registrado no meu perispírito. E os espíritos enxergam. Então, não espere chegar além para cuidar das coisas do espírito. Não faça isso. Começa agora mesmo, onde estiveres. Aonde a gente estiver, gente, a gente não pode deixar para amanhã. Que hoje eu posso ser melhor do que amanhã e que amanhã eu posso ser melhor do que hoje. Ele é a entrada dos homens, a vida e a verdade. Diante de todos os esforços do bem, ele criará no teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos na direção daquele que sempre nos guiou, Jesus. Procure leitura de livros decentes. O homem que não gosta de leituras demora a compreender as próprias leis que o dirigem. Deus nos ajuda por meios diferentes, nas constantes. E Jesus não nos abandona. Usa todos os recursos possíveis para nos despertar para a vida do além, mesmo quando nos momentos na carne. É certo que fazendo o mal, não nos interessando pelo bem do próximo, esquecemos de amar a Deus sobre todas as coisas, como nos ensinou Jesus. Ao chegarmos ao além, pelos processos da morte do corpo, a tristeza e o arrependimento parecerão nos matar de novo. A dor é caustigante, gente, do espírito do outro lado, que teve a oportunidade como nós e se deixou escapar. É nesse intuito que nós, ao retornarmos para o plano espiritual, nos envergonhamos. E ao espírita que vai para o trabalho mediúnico, que tome aquilo como observação primeiro, porque aquele espírito que ele está vendo é o espírito que teve a mesma oportunidade que ele. E o que ele tem que fazer? Estudar, buscar em Deus, em Jesus, a força necessária para vencer ele mesmo. E vencer a nós mesmos, gente. Um espírito endividado que somos, cheio de sombras, e a oportunidade redentora que foi dado a nós para brilharmos. Porque é isso que nós vamos ter de Deus e que Jesus está falando. Todos nós estamos fadados, estamos condenados a ser felizes. Todos. E Jesus foi enfático. Não se perderá nenhum das minhas ovelhas, todos os espíritos que estão do outro lado, e que muitos que estão nos ouvindo agora, né, que sabem, que estão vendo que somos endividados, que deixamos as oportunidades, Deus, que é todo amor e bondade, o envolve em abraços fraternos, falando, estou aqui, e continuarei até que você vença a si mesmo. Outras oportunidades virão na encarnações futuras, aonde tudo que você ouviu agora, você será a luz, aonde você passar, trazendo a boa nova de Jesus, como eu estou fazendo agora, trazendo essa luz de Jesus para cada um de nós, e falando para que esses irmãos que estão do outro lado, Jesus está comigo e está com vocês. A mesma oportunidade que Ele está me dando, também dará a cada um de nós que temos ainda sombras dentro de nós. Busquemos Jesus em toda a sua essência, que Ele é todo amor e bondade. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Que os nossos lares sejam envolvidos nesse momento. Que todos aqueles que buscar esse estudo, que tenham entendimento, que vibrem no amor, porque na hora que estiverem ouvindo e acompanhando, Jesus estará com cada um de todos aqueles que ouviram.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.